Oi pessoal, eu sou o professor Otton. Essa é a aula sobre mensagem FTP, exemplo de requisição e resposta. Nesta aula nós veremos um pequeno conceito do protocolo FTP com relação à troca de mensagens entre o cliente FTP e o servidor FTP. Depois veremos um exemplo com o cliente FTP FileZilla conversando com um servidor verdadeiro e finalizamos a apresentação com os comandos FTP através do Telnet. Só lembrando, o FTP precisa das duas portas, a 21 para que os comandos sejam trocados com o servidor e a 20 para que os dados consigam ser enviados ou recebidos do servidor. Por isso que vocês veem nessa figura o cliente FTP e o servidor FTP ligados através de duas portas. E dizemos aí que o FTP tem um controle fora da banda, porque os dados vão em uma porta ou voltam em outra e os comandos vão na porta 21. Então, porta 20 para dados, porta 21 para comandos. Se eu utilizar um software para acessar um servidor FTP, como o FileZilla no macOS, o que vocês têm é exatamente essa tela. Vamos ver isso na prática. Esta é a tela principal e praticamente a única do FileZilla. Nela, você precisa informar um host. No meu caso, eu informarei um servidor interno na minha rede. O nome de usuário, eu criei um nome aqui, se chama aluno, e a senha desse usuário. A porta padrão é a 21. Depois disso, basta dar Enter. Vejam que a conexão, quando ocorre, nós agora temos os dois lados da janela preenchidos. O lado esquerdo é o sistema local, o lado direito é o sistema remoto. Então, o lado esquerdo representa os arquivos do cliente, o lado direito, os arquivos do servidor. No caso do FileZilla, que é um cliente FTP bastante interessante, aqui em cima nós temos os comandos FTP que foram enviados para o servidor. Então, tem tanto o envio quanto o recebimento. Melhor, tanto a requisição, por exemplo, aqui nós temos comando user_aluno, resposta 331, password required for aluno. Comando pass, e aí o software esconde, e depois user_aluno login. Todos os comandos aparecem nessa janela para que você saiba o que está acontecendo entre o cliente e o servidor FTP. Muito bem, eu posso carregar arquivos do cliente para o servidor, ou nesse caso, vejam só, do servidor para o cliente. Vou escolher o arquivo loop e simplesmente arrastá-lo para cá. Olhando o comando que foi emitido está aqui, e a resposta a esse comando com a transferência bem sucedida. Então o arquivo agora está no meu sistema local e eu posso utilizá-lo da forma que bem entender. Assim como eu posso também pegar aqui um arquivo chamado ponteiros.pass e jogar lá para o servidor. Está aqui. O comando foi store ponteiros.pass, abriu a conexão e enviou, deu tudo certo. Pois bem, é bastante simples utilizar um cliente FTP para acessar o servidor FTP e manipular os arquivos de um lado para o outro. Uma outra maneira de utilizar um cliente FTP é abrir o navegador internet, como o Firefox, e aqui na barra de navegação utilizar FTP, 192.168.1.11, porque esse é o endereço do meu servidor. E se eu fizer desta forma, eu não estarei dizendo usuário e senha. Então, eu vou aqui indicar que o usuário é aluno e a senha, essa é a parte ruim do FTP, está dessa forma, também é aluno. Essa senha foi criada especialmente para essa aula. Então, o formato para que a gente indique no cliente FTP, que na verdade é um navegador, para que a gente indique usuário e senha, é esse daqui. FTP, porque o protocolo não é o padrão daqui, o HTTP, usuário aluno, senha aluno, arroba 192.168.1.1. Feito isso, ele me dá exatamente o diretório FTP que eu tinha lá no FileZilla. E é possível baixar arquivos. Então, eu tenho a mesma interação que eu consegui lá no meu cliente FTP. Eu só não consigo enviar arquivos com a tela básica de um navegador web. No caso do Firefox, existem plugins. O próprio FileZilla é um plugin que pode ser colocado no Firefox para que você envie e receba
arquivos através de FTP. Desse jeito, apenas receber. E antes que me perguntem, usuário e senha foi utilizado porque acessamos a área do usuário aluno e ela é protegida por senha. Então vamos fechar o navegador. Estou aqui fechando o Firefox, saindo do Firefox e fechar o FileZilla. Nós não precisamos. Pois bem, vimos os dois exemplos, um com o FileZilla e o outro que nem estava aqui nos slides com o Firefox, sobre a possibilidade de acessar um servidor FTP através de um cliente com tela gráfica. Também é possível fazer uma experiência como nós fizemos com HTTP e conversar com um servidor FTP usando o Telnet. Entretanto, eu já aviso que não é possível transferir arquivos, porque a conexão de controle ocorre na porta 21 e a conexão de dados ocorre na porta 20. Aí eu precisaria de duas conexões para poder fazer isso. E não é possível fazer isso no Telnet puro. Então, mais uma vez, nós nos conectamos a 192.168.1.1. A porta do FTP é a 21, por isso ela está especificada na linha de comando. Ele conecta-se e dá a mensagem do servidor FTP, que vocês estão vendo aí com o código 220, informando que o servidor está esperando que você se autentique. Então, basta enviar os comandos user e um nome de usuário válido, ele pede depois a senha, e a senha depois do pass. Vejam que a parte ruim dessa interação é que a senha vai limpa. Ele dá que o aluno está logado. Depois de logado, todos os comandos de FTP podem ser utilizados, exceto os de transferência de arquivo. Vamos ver isso na prática. Para que possamos ver isso na prática, estou aqui com o shell do Unix, porque o meu sistema operacional é macOS, é baseado em Unix, e utilizarei o mesmo telnet dos slides. Então, telnet 192.168.1.1, isso é um servidor que eu tenho na minha rede local, na porta 21. E aí está a resposta, o servidor disse 220. Lembrem que a string não interessa, ela pode estar em árabe, ela pode estar em coreano, em qualquer outra língua. Então o que interessa é o 220, o servidor está aguardando a autenticação. User, aluno, eu criei esse usuário especificamente para essa aula. 331 significa qual é a senha de aluno, pass, aluno. Essa é a parte ruim da interação. Vocês estão vendo a senha de um usuário do sistema. O usuário aluno está logado. Qualquer comando que não tenha transmissão de dados pode ser emitido agora. Por exemplo, qual é o diretório de trabalho? Home aluno. Eu posso, sabendo os diretórios que eu tenho lá, mudar para um diretório, como esse aqui, maildir. E ele mudou para o diretório maildir. Se eu der um pwd, vocês verão que agora o diretório é maildir. Posso vir para o diretório anterior, mais uma vez. E aí temos. Nenhuma transferência de arquivos funcionará. Por exemplo, se eu tentar isso daqui, eu sei que o arquivo existe lá. Esse comando retr significa recupere o arquivo que está no servidor no diretório /home/aluno. E ele se chama teste. E aí ele diz que não consegue construir uma conexão de dados, é o código 425, o argumento foi inválido. Existe uma maneira de tentar burlar isso, que é passando para o modo passivo. Mesmo assim, ao tentar recuperar o arquivo, nós entramos numa espera infinita, porque nós não temos, no caso do Telnet, a conexão através da porta 20. Então, abortarei aqui a conexão e o exemplo do Telnet está dado. Espero vocês na próxima aula.